Olá, tudo bem com você? Que a paz do nosso Jesus seja no teu coração, com a tua casa, com a tua família e com você. Eu desse lado, mais uma vez, da telinha, você do outro lado, com certeza Deus tem uma revelação para você. Amém? Nesses dias que nós vivemos, desde que existe humanidade, nós observamos nos anais da história que alguém, na verdade, quer adquirir poder, quer adquirir autoridade. E nós observamos na natureza, alguns dias, na verdade, que forte é o fogo. Mas de repente vem a água, uma nuvem cheia de água, e derrama sobre aquele fogo e apaga-se o fogo. Então, o fogo não é forte, o fogo não tem poder, então é a água que tem poder. Mas de repente vem o vento e assopra sobre aquela nuvem de água, e ela vai-se embora. Então não é o fogo que é forte, e nem a água que é forte, mas sim o vento. Mas de repente, aquele vento se depara com a rocha, e ele para. Então não é o fogo que é forte, e muito menos a água. Então não é o vento, é a rocha que é forte. Mas vem o homem, e perfura aquela rocha, e atravessa do outro lado. Mas espera aí, então não é o fogo, não é a água, e muito menos o vento, nem tampouco a rocha, é o homem que é forte. Mas de repente vem sobre o homem a morte. Então a morte que é forte, pastor. Então não é o fogo, e muito menos a água, e nem o vento, e nem a rocha. Então nem o homem, é a morte que é forte. Mas de repente a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor, capítulo 1, o versículo de número 18, e diz as palavras do mestre: eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui o que vive para todo sempre. Amém? E tem a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tendes vistos, as que são e as que depois dessas coisas hão de acontecer. Então não é o fogo que é forte, e muito menos a água, nem tampouco, na verdade, o vento, e também não é a rocha, e nem o homem, e muito menos a morte, porque Jesus venceu a morte. Ele é, não aquele que tem poder, mas ele é o Todo-Poderoso. E essa palavra, para nós refletirmos e tentar, na verdade, nos animar, tentar nos dar vida, nos dar força e vigor. Eu quero deixar uma palavra também no Evangelho de Jesus, capítulo 28, os versículos de número, no início do capítulo 28 de Mateus. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como já havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele foi colocado. Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. No outro texto diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive para todo sempre? Ele tem a chave da morte e do inferno. O que é isso? Ele tem autoridade. A sua carne não viu a corrupção, ele ressuscitou e vive para todo sempre. O apóstolo Paulo diz algumas coisas para nós no capítulo 19 ainda de Coríntios. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. O capítulo 15 de Coríntios, ele diz algumas coisas para nós, nos versículos de número 57, mais propriamente falando, que nos chama atenção e nos dá vigor para continuar e viver e adorar e glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz algo que nos chama a atenção, que chama a sua atenção. Se cremos em Deus,
Se crermos no Senhor Jesus somente neste mundo, nesse século, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a Bíblia diz, presta atenção nisso, o versículo de número 55 em Coríntios 15 diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, que te dá a vitória, me dá a minha vitória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, constantes, sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, toma posse dessa palavra, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Por isso estamos vivos, por isso tem a esperança, por isso a vitória. Onde está morto o seu aguilhão? A Bíblia diz que o último a ser derrotado, tragado, destruído é a morte. A Bíblia diz que Ele se manifestou a favor de alguns que tinham medo da morte, segundo a palavra em Hebreus 14. Então não precisa ter medo da morte. Alguns têm até medo da morte, sabe por quê? Porque o homem não foi feito para morrer. Mas a morte é um passaporte para a vida eterna. João capítulo 4, capítulo 5, verso 24, Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, o passaporte. Jesus ainda orando no capítulo 17, João verso 3, diz: olha, que a vida eterna é essa, que crê no único Deus verdadeiro, e é em Jesus Cristo, qual Ele enviaste. A vida eterna é essa. Então temos certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, diz Ele, se não for por mim, ou através de mim, porque Ele é aquele que intercede por nós. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe salvação em nenhum nome que havemos de ser salvo, somente o nome de Jesus Cristo. A morte foi tragada e nós temos a vitória. Entende o que eu estou falando? Nós teremos um corpo semelhante ao de um mestre, segundo a Bíblia diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, corpos incorruptível. O que é mortal será imortal. João diz: assim como ele é, assim nós o veremos. João caiu como morto na ilha de Patmos para receber a mensagem do mestre. E Jesus diz: eis aqui estou vivo, sou eu, João. E a destra dele, a sua mão o levantou e deu as revelações para João. Ele vive, Ele é real, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo de Nazaré. Então toma posse dessa palavra. Presta atenção quando você observar a natureza. Tem um ser, tem um Deus acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que nem o fogo tem o poder que Deus tem, nem a água, nem o vento, nem a rocha, nem o homem, nem a morte, nem os demônios, nem o inimigo da tua alma, o inimigo de Deus, mas sim Ele tem todo o poder. Jesus no capítulo 28 de Mateus, versos 19 e 20 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregai e batizai todas as nações. Você pode aceitá-lo, você pode abrir o teu coração para Ele. Não existe outro Deus além do nosso Deus. O teu corpo, a tua alma, o teu espírito pertence a Ele. Não existe deuses, nem Pedro, nem João, nem Antônio, nem Barnabé, nem Paulo, nem Pedro, nem Cefas, nem Apolo, nenhum deles. Somente Jesus de Nazaré. Ele precisa estar na sua vida. Ele é tudo para todos. E nele não há grego, não há macho, não há fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. Ele morreu por todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo físico, o mundo humano, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 3, verso 16 de João, verso 17 diz assim,
que Deus enviou o seu Filho único, ou o seu único Filho, não para que condenasse o mundo, portanto, para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Não o mundo físico, cósmico, não o mundo espiritual do mal, mas o mundo humano, que é você, ser humano. Jesus veio para salvar e buscar o que havia perdido. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado e potestade, nem o porvir, nem o futuro pode afastar você de Deus, porque Ele vive, Ele é real, Ele está do seu lado agora. Ele pode te curar, Ele pode sarar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, porque Ele é Senhor. Mas se o teu corpo não for sarado, a sua alma com certeza está sarada, porque Ele morreu por você, morreu por todos. Lembra que os anjos dizem, Ele não está entre nós, e muito menos entre os mortos. Ele vive, Ele é real. Ele ressuscitou e manda te avisar. Você que veio de Deus, você que é de Deus, você que quer Deus, Ele vive. Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Abre o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Ele pode suprir as suas necessidades agora. É um Deus que ouve. É um Deus que fala. É um Deus que responde. É um Deus que batalha por nós e batalha por você. Isaías profetizou o seguinte, no capítulo 64, verso 4. Nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, saiba que a tua bênção vai chegar com certeza. Com certeza Deus trabalha a teu favor, ao meu favor. Não existe um Deus semelhante a Ele. Eu quero orar por você, para você conhecer um pouco mais, não da letra, mas desse Deus, a essência, o autor da letra. Essa carta, a Bíblia, é a carta patente de Deus para nós. Saiba que o seu trabalho, o meu trabalho não é vão, Senhor. Ele vai te recompensar. Quero orar por você. O apóstolo Paulo diz, capítulo 15, por isso que você não pode desanimar, pelo contrário. Meus amados e queridos irmãos, seja firmes e sempre constantes, sempre abundantes nas coisas, nas obras do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque Ele vive e há de te recompensar. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Querido e eterno Deus, Tu é um Deus grande, um Deus forte, um Deus maior, o Deus supremo, o Deus que criou todas as coisas que nós dissemos aqui. Tu és o Todo-Poderoso. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, podem nos afastar de Ti. Por isso, Senhor, nem o fogo, nem a água, muito menos o vento, e nem a rocha, e nem o homem, e muito menos a morte, está acima de Ti. Tu é maior, Tu é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vive para todo sempre. Tu és maravilhoso. Por isso nós Te adoramos e Te pedimos a favor desse lar que nos ouve, que há de nos ouvir. Toca no coração deles e restaura a sua fé. Senhor, nesses dias de calamidade, nesses dias de mortandade, nesses dias de assolação, Tu tem um propósito nas nossas vidas. Por isso eu Te louvo pela fé que colocaste no coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo. A fé que colocaste no nosso coração. Nós Te adoramos, Te glorificando, sempre em o nome de Cristo Jesus. Se você crê nessa palavra que Ele vive e ressuscitou, somente através dele tem salvação. E busca para aquilo que você precisa, não somente nesse mundo, mas para por vir também. Diga amém, diga graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Deus te abençoe e te guarda, em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, e nós também.